Meus amigos, sabe aquela marolinha que vem antes do tsunami, que a gente observa quando, infelizmente, essa catástrofe acontece? Novamente agora. Pleno sábado, a repercussão das falas daquele sujeito ontem, né, explodiu aí na internet. Eles estão desesperados para poder tentar abafar. Acionaram Globo, acionaram Folha, acionaram Estadão, acionaram os influencers de Inácio, nada tá dando certo. Os Estados Unidos mandam um novo recado, mas autoridades serão sancionadas. Ontem foi um dos maiores aliados de Lula, após ele dizer, né, o tal do Petro, que traficantes são trabalhadores, são pessoas que precisam de trabalhar, então é o ofício deles. Logo em seguida veio o Inácio, com aquela... É aquilo que ele pensa, né? Temos que tratar nossos traficantes com muito carinho. E os Estados Unidos teve acesso a tudo, nós vamos mostrar aqui, maceta o dedinho no like, solta o dedinho no like, vem fazer parte aqui da nossa família. Gente, eu tô passando aqui, antes de começar, em vários vídeos, esse produto aqui, o Slim Ferver. Eu perdi 18 quilos. Devo ter perdido até mais agora, né? Já faz uma semana e meia que eu não vou pesar. Em menos de 2 meses, né? Em um mês eu perdi 10 quilos. Em quase 2 meses agora já foram 18 quilos. A gente às vezes tem aquele hábito, né? Eu coloco sempre às vezes, sobra o negócio do menino, sobra o negócio da esposa, sobra, né, um negócio da esposa, você vai lá e come, né? Eu tinha chegado já a 105 quilos. 105 quilos, né? Tô mostrando as imagens para vocês aqui, é de meses atrás, tá? E uma seguidora nossa aqui acabou me aconselhando esse produto. Eu entrei em contato com o pessoal, tal, né? E tô colocando aqui à disposição, porque eu tomei, né? Ajudou bastante. Principalmente que a gente tem que fazer todo aquele planejamento para emagrecer e tal, às vezes é complicado, correria do dia a dia, me ajudou bastante. Então você que tá precisando aí, né, perder alguns quilinhos ali para ter uma qualidade de vida melhor, nada melhor do que o Slim Ferver. Eu tive experiência própria, vocês podem observar, olha só, minha expressão mudou, roupa que já não servia mais, eu mostrei o exemplo da calça aquele dia, gente, olha essa aqui, também. Todas. E essa bermuda também não estava servindo nenhum. Não estava servindo. Né? O Slim Ferver ajudou bastante. A gente perde medidas aí de maneira rápida. Né? Lógico, também a pessoa tem que ter um pouquinho de força de vontade. Mas eu tenho certeza que todos vocês aí que têm um objetivo, né, vai ter também. Auxiliou bastante. Quer ter a oportunidade de ter um produto incrível, um pozinho efervescente, só para a gente terminar aqui, você coloca na água, comeu aquela refeição gordurosa, gente, toma, vale muito a pena, realmente é um produto sensacional. Para mim funcionou, eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Às vezes a gente fica numa situação difícil, né? A gente quer emagrecer, muito difícil, esse produto ajuda bastante, eu costumo dizer. É o Mounjaro natural, nada de injeção, essas coisas, nada. Slim Ferver vai ajudar você a conseguir perder medidas. Vamos lá. Nessa história toda, o que eu mais fico indignado é que o Bolsonaro falou imbrochável. Meu Deus do céu. Caiu o mundo pra cima do presidente Bolsonaro. Vocês lembram quando ele... Imbrochável, comível... Meu Deus, toda a imprensa batia no Bolsonaro. Agora, vejam como são as coisas, né? Eles tentam abafar. Eu lembro quando até isso, esse sujeito que eu falo sempre, né? Carinhosamente, ainda tô sendo bonzinho com ele. Esse sujeito que peido furado no vale, lembra quando o Bolsonaro chamou uma jornalista, né, a Thaís Oyama, que escreveu um livro baseado em mentiras. Ela ia tendo suposições da cabeça dela, ela ia e escrever um livro, né? Que Bolsonaro brigou ali dentro do palácio e tal. Era ela, as fontes dela, aquelas fontes de água, né?
Aí o Bolsonaro pegou e falou que ela era japonesa. Gente, eu acho que deveria ser o maior orgulho. O maior orgulho, por exemplo, que a jornalista é nipônica, é japonesa. Eu, pelo amor de Deus, me chamar de brasileiro, eu fico orgulhoso. Me chamar, por exemplo, né, eu tenho um zóio meio mestiço, fala, Fabiano, meu apelido era japonês na infância, o pessoal me chamava, né? Eu fico extremamente elogiado, poxa! Eu, por exemplo, tenho muito orgulho do apelido que eu tinha. Agora, o Bolsonaro era um bandido, que chamou, aqui ó, peido furado. Bolsonaro estava se referindo ao livro Tormenta, sobre o primeiro ano do governo dele, e chamou a autora, a jornalista Thaís Oyama, de japonesa. Daí? Gente, não... Olha, chega a ser constrangedor. Melhor palavra, constrangedor. E faz caras e bocas o cara, né? O cara fez caras e bocas, né? Cara, como que você não vale um peido? Você não vale um peido, Bonner. Você não vale um peido. Você não vale um peido, cara. Será que ele ficou com toda essa indignação quando o Inácio falou que os meninos dele são todas minhas vítimas? As minhas vítimas. Tratei bem minhas vítimas. Ai, ai. E o pessoal tá colocando na internet. Vocês precisam ser cuidados. Tem que ter carinho. Tem que ter carinho. Rapaz, é surreal, né? E veja como são as coisas. Antes de eu prosseguir com a notícia principal, eu vou falar para vocês qual que é o plano deles, tá? Desde o primeiro momento, vocês repararam que quando... Essa pesquisa aqui agora, tá? O Bolsonaro tá bem na frente do Lula. Eles querem dar a impressão para vocês que o Bolsonaro acabou. Tem, lógico, é a função dos inimigos do povo escrever reportagens que o eleitor esqueceu o Bolsonaro, que o Bolsonaro está sendo deixado para trás, que o eleitor já tem a sensação que Bolsonaro não vai. Para você colocar isso na cabeça. E por que eu preciso falar isso? Gente, não estamos lidando com seres normais, nós estamos lidando com o que há de mais oportunistas, chantagistas. Esses sim, se a gente for extremista, aqui podemos dizer até que terroristas, porque o que eles fazem é um terror danado. Quando começou toda essa discussão em torno de Magnitsky, perda de vistos, lá quando o Eduardo Bolsonaro sai daqui do Brasil e vai lá para os Estados Unidos. E a narrativa deles, que tenta colar, deixa eu explicar aqui para vocês. Ah, mas os filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro é bom, mas os filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro. O que o consórcio... Lembre-se que as mesmas pessoas que estão tentando te dizer que o Lula está estourado de popularidade, que o Eduardo Bolsonaro é o cara mais desprezível lá nos Estados Unidos, ninguém mais escuta o Eduardo Bolsonaro, vocês vão ver agora, daqui a pouquinho, que é mentira. São as mesmas pessoas que na época da pandemia, né, inflaram todos os números que vocês viram muito bem. E não sou eu que estou falando isso, foi o Michael Benz, o ex-diretor da CIA. Lembra quando ele disse claramente que a Globo inflou todo, e inflou mesmo, né? Segundo ele. Porque qual que é a narrativa? Bom, nós temos que isolar o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Então, vamos soltar pesquisa atrás de pesquisa. Aí, lembre-se que até então, o Bolsonaro não estava preso. Aí eles prenderam o Bolsonaro, Moraes mandou prender, não deixou utilizar a rede social. Esse pelego aí sempre usou rede social quando estava preso. Sempre. Eu falo sempre aqui, né? Isso. Mas qual que era o detalhe? Agora a gente solta pesquisa, solta mentira, uma atrás da outra. E ele preso, o Lula começa a rodar o Brasil para espalhar aquela sensação que ele tá entre o povo, que ele tá popular e tal. Então ele vai soltar
o presidente com mais popularidade na América do Sul, tal. Mais do que o Milei, é uma mentira deslavada. Só que, meus amigos, nesse plano maligno deles, tem que combinar com o povo. Gente, não tem um lugar que eu vou, e eu falo para vocês qual que é a minha tática, o que eu utilizo para saber as coisas do povo. Então eu chego na fila do supermercado, né? Vou passar um produto ali, começo a conversar com a pessoa que está na minha frente. Assim, nossa, mas tá caro as coisas, né? Tá caro. Para poder entrar, né? Para poder entrar no assunto. Assim, olha só quando a gente tá pagando aqui nesse café. Você tá de brincadeira, né? Muito caro. E saber que mais da metade disso é imposto por um sujeito que não quer trabalhar. Aí eu vejo qual que vai ser a reação da pessoa. Nossa, você sabe qual que é a maioria da reação das pessoas? Nem me fala o nome desse sujeito. Nem me fala o nome dessa pessoa. Olha, eu garanto para vocês mais de 95%. Quando a pessoa fica calada, é porque é lulista. Mas em mais de 95% das pessoas que eu falo nas ruas, ou às vezes quando a gente vai pede um botijão de gás aqui em casa, ou alguma coisa assim, não pode mais nem ouvir o nome desse mentecapto. Então, meus amigos, a coisa tá feia pro lado deles, porque eles fizeram isso no processo eleitoral. Lembra que ele ganhava no primeiro turno? O Bolsonaro tinha 20% e ele tinha 51%. Aí outros institutos de pesquisa, que o Bolsonaro tem 30 e poucos por cento, o Lula ganha no primeiro turno. É a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Aí eu trago aqui pra vocês. Os caras tá tão desesperado. Essa sujeita aqui, ó, Crisca Pimentinha, é uma das maiores influencers de Lula. Ela escreveu: a melhor estratégia é não repercutir. E fim. Parem de falar, se desculpar, deixem morrer. Deixe o assunto morrer. Simplesmente ignore e falem de bolo, cesta, cerveja, novela. Só ignora ou não faça o algo virar maior. Sobre a fala do Lula. Pegou demais, pegou, porque é óbvio. Ele falou aquilo que o coração sente. Aquilo que ele é. Se bem que aquele sujeito não tem coração, mas aquilo que o estômago dele, vamos por aí, sente. O estômago ele tem, né? Para aguentar tanta pinga e cachaça, meu Deus do céu. Aqui, gente, as coisas estão claras. Ó, esse vídeo aqui é ele fazendo campanha política. E o pessoal lá que faz esse tipo de coisa, falando, olha só. É o Lula, porra! Uma vitória, Lula! É o comando, porra! Olha lá, é o comando. É o complexo, porra! Comando vermelho! Nosso sonho um dia, né, é que esses elementos que fazem todas essas barbaridades acabem. Mas vocês estão vendo aqui. Então é lógico, não adianta querer tapar o sol com a peneira. O fato é esse. O fato é esse. Ele é apoiado por esses elementos. É por isso que ele logo tão defende. Não tem outra explicação. E aí, aqui ó, visita de Lula à favela do Moinho, foi articulado por ONG ligada ao PCC. E depois as pessoas que organizaram essa visita foram presas. E o Lula estava lá defendendo, né, e detonando o Tarcísio lá quando ele foi nessa favela do Moinho, lembra? Foram tudo presos por... Vocês sabem muito bem, né? Aquele negócio da pozinho, pauta. E aí a notícia ontem. O governo dos Estados Unidos vai analisar nomes de mais autoridades brasileiras para revogação de visto. Aí eu pergunto para vocês aqui. Se o Lula tá tão estourado, a amizade com o Trump é tão grande que a Globo tá tentando te convencer que os dois são melhores amigos, tal. Isso aqui é matéria agora do Paulo Capelli. Saiu, era comecinho da noite ontem. Vamos ver aqui, ó. O governo dos Estados Unidos analisará nome de mais autoridades brasileiras para revogação de vistos. Nesta semana, integrantes do Departamento de Estado, ligado a Marco Rubio, consultaram Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para avançar na questão. Lembra que eu tô falando aqui, não falei para vocês aqui? O Eduardo Bolsonaro é insignificante, o Paulo Figueiredo também, mas tá aqui a verdade. O Paulo Capelli não é um jornalista bolsonarista, que nem eles falam, quando a pessoa escreve alguma coisa contra eles. Mas peraí, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo não são irrelevantes? Tá aqui. E isso não quer dizer que as autoridades serem indicadas serão necessariamente punidas com a perda de visto. Cada caso será analisado individualmente
pelo governo Trump. Tá aqui. O mapeamento que engloba novas possíveis punições ocorre em meio a um cenário complexo nas relações Brasil e Estados Unidos. Ao mesmo tempo que Lula estabelece diálogo com Trump, os Estados Unidos divulgaram nota oficial reafirmando críticas a Alexandre de Moraes, apontado novamente como violador de direitos humanos. Tá aqui a matéria. O Trump sabe que ele tem que pisar em ovos para salvar Bolsonaro, porque até de morte o presidente Bolsonaro corre risco. Dependendo do que ele fizer, eles não deixam o presidente Bolsonaro nem ir para um hospital. Nem ir para um hospital se ele passar mal lá, por exemplo, numa determinada hora do dia. Passou, vamos por aí. Mas vamos por a possibilidade. O Bolsonaro passa mal agora. Tem que pedir, vocês sabem, né? Tem que pedir. Um homem inocente, nem no processo ele está, nem investigado ele está. Aí demora. Quem sabe de alguma coisa aí, ele já morre aí, não resolvendo tudo. O Trump sabe disso. O Trump sabe com quem que ele está lidando. O Trump sabe que esses elementos aí, eles não têm pudor. E é por isso que ele foi lá, conversou com o Lula, teve aquele negócio todo lá. Ele sabe, o Bolsonaro é um refém político. É um refém. Então não adianta ele pegar e ir com tudo. Não estamos falando de pessoas humanas. Estamos falando de pessoas desumanas. Quando você é desumano, isso que acontece. Isso é fator principal. Não adianta eles querem negar. Então, calma. Eu peço sempre em vários vídeos. Daqui até o ano que vem muita coisa vai acontecer. Essas pesquisas mentirosas aí, meus amigos, ó. Para terminar, aqui, ó. Falei, ó. Tá aqui. Bolsonaro 37,8%, Lula 35%. Nova pesquisa Apex Futura. Então pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Ainda mais agora na situação que o Brasil está. O Brasil está quebrado, gente. Não tem investimento, tudo. A pessoa não dá conta de comprar metade do que comprava na época do presidente Bolsonaro. O que é uma narrativa, né? Mentido pra dedéu. Falando que o Bolsonaro não tinha o carrinho cheio. Deve ter agora, né? Me compartilha muito esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. E vem fazer parte da nossa família, tá? Só para terminar aqui, ó. Ótimo produto. Quem quiser ter a oportunidade, o link tá aqui logo abaixo. Tá um precinho realmente muito bom para todo mundo ficar em forma, emagrecer de maneira extremamente satisfatória. Tô de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.